Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos fazer juntos um exercício sobre a aula 15, que trata do estudo de circuitos transitórios de segunda ordem. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês as etapas que nós podemos seguir para poder resolver um circuito com transitório de segunda ordem. Então, primeiramente, eu vou sistematizar o processo, mostrando 8 etapas que nós precisamos seguir, e depois nós vamos fazer um exemplo juntos. Então, aqui eu coloquei, siga o procedimento a seguir para encontrar a expressão de VC de T ou IL de T. Nós sabemos que um circuito transitório de segunda ordem pode ter, ao mesmo tempo, um capacitor e um indutor, que são dois elementos que conseguem armazenar energia no circuito. Para poder resolver o transitório, nós vamos ter que escolher se primeiro nos interessa encontrar a expressão do transitório de VC, ou seja, da tensão sobre o capacitor, ou de L, que é a corrente sobre o indutor. Então, para ficar genérico, nós vamos chamar a grandeza de interesse de X de T. Lembrando, então, que o X pode ser tanto a tensão sobre o capacitor ou a corrente sobre o indutor. Nós vamos deixar X para que o procedimento possa ser escrito de uma maneira genérica. Então, vamos lá, vamos conhecer as etapas pelas quais nós temos que passar. Como etapa 1, eu coloquei análise do comportamento do circuito imediatamente antes de a chave mudar de posição, ou seja, no instante de tempo t igual a t0 menos. Essa notação é a mesma que nós estávamos usando nas outras aulas de transitórios de primeira ordem, ou seja, t0 menos indica para a gente o instante imediatamente antes do transitório começar, imediatamente antes da chave mudar de posição. Então, na etapa 1, nós temos que pensar qual que era a situação do circuito antes do transitório começar, e aí nós vamos descobrir VC de T0 e o IL de T0. Não importa aqui se você está querendo encontrar a expressão do VC ou do IL. Na etapa 1, nós vamos encontrar essas duas grandezas. Nós temos que saber como estava a tensão do capacitor e a corrente no indutor imediatamente antes do transitório começar. Depois disso, nós podemos passar para a etapa 2. A etapa 2 diz para a gente analisar o comportamento do circuito imediatamente após a chave mudar de posição, ou seja, no instante de tempo t igual a t0 mais. Para nós, então, t0 mais é o instante de tempo imediatamente depois de o transitório iniciar. Na etapa 2, nós vamos descobrir VC de T0 mais e IL de T0 mais, o que é muito fácil porque a gente sabe que o capacitor se opõe à mudança, à variação instantânea de tensão sobre ele. Então, nós sabemos que o VC de T0 mais vai ser igual ao VC de T0 menos. E com relação ao indutor, nós sabemos que ele se opõe à variação instantânea de corrente. Então, o IL de T0 mais vai ser igual ao IL de T0 menos. Então, para conseguir essas duas informações aqui na etapa 2, uma vez que a gente já tem a etapa 1, é muito simples. Além disso, na etapa 2, nós também temos que descobrir o valor da derivada da grandeza x com relação ao tempo no instante t0. Essa derivada, então, vai ser da grandeza x, ou seja, da grandeza que você está querendo estudar nesse transitório, VC ou IL. Depois, na etapa 3, nós vamos analisar o comportamento do circuito muito tempo depois que a chave mudou de posição. Então, para nós vamos pensar no tempo t igual a infinito. Na verdade, não é um tempo infinito, aqui é só um tempo suficiente para que o transitório tenha terminado. Então, quando o circuito chega em regime permanente, nós temos que descobrir na etapa 3
qual será a tensão sobre o capacitor de regime permanente e a corrente no indutor de regime permanente quando esse transitório finalizar. Na etapa número 4, nós vamos fazer a análise da resposta transitória do circuito. Então, na etapa 4, nós vamos nos preocupar com o equacionamento. Da forma como eu vou dizer aqui, provavelmente a informação vai ficar um pouco abstrata, mas depois nós vamos entender melhor no exemplo que vamos fazer juntos logo em seguida. Mas então, na etapa 4, nós vamos pegar a análise da configuração do circuito no início do transitório e vamos tirar todas as fontes do circuito para facilitar o nosso equacionamento. E nós já sabemos que para tirar fontes, nós fazemos curto-circuito em fonte de tensão e circuito aberto em fonte de corrente. Então, pegamos a configuração do início do transitório, tiramos as fontes e depois pensamos no equacionamento. Para fazer o equacionamento, nós vamos usar as leis de Kirchhoff das tensões e das correntes, olhando as particularidades do circuito, e também vamos precisar lançar a mão de 6 expressões básicas. Que expressões básicas são essas? Nós vamos aqui pensar em termos de expressões para calcular a tensão e a corrente nos 3 elementos que podem existir no nosso circuito, que são resistência, indutância e capacitância. Então, vamos pensar primeiro com relação à resistência, que é mais fácil. Como que nós podemos escrever a tensão em uma resistência? Nós sabemos que a tensão sobre um resistor é igual ao valor de resistência dele vezes a corrente que flui por ele. Se nós quisermos isolar a corrente nessa expressão, nós podemos escrever, então, que a corrente no resistor é a tensão sobre ele dividido pelo seu valor de resistência. Com relação agora ao indutor, nós sabemos que VL é L dI dt, ou seja, a tensão sobre o indutor é o valor de indutância dele vezes a derivada da corrente que flui por ele com relação ao tempo. Aqui, gente, nós não conhecemos ainda uma expressão para IL. Na verdade, nós conhecemos uma expressão para IL na aula 14, só que era aquela expressão de IL para o transitório de primeira ordem, que não serve agora nesse momento. Com relação ao capacitor, nós sabemos como se comporta a corrente no capacitor. A corrente no capacitor ela é dada por C dVc dt. Capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor com relação ao tempo. Com relação à expressão de VC, nós ainda também não conhecemos nenhuma expressão. Nós, na aula 13, estudamos uma expressão para o VC, só que era a expressão de VC para o transitório de primeira ordem. Então, por enquanto, falta a expressão de IL e a expressão de VC. Para encontrar a expressão de VL e IC, nós vamos fazer um parênteses aqui rapidinho e vamos pegar primeiro a expressão do VL. Eu vou pegar a expressão do VL, que eu já conheço, e vou tentar isolar o IL a partir dessa expressão. Então, veja, eu vou pegar e passar o L para o outro lado da expressão, dividindo, então fica 1 sobre L, VL, e o dt que está aqui dividindo, eu passo para o outro lado e ele fica dt, igual a DL. Eu vou mudar de posição o primeiro com o segundo membro, e para tirar o termo diferencial aqui do d e l, eu vou integrar. E para não mudar a expressão, eu vou integrar de ambos os lados. Vou integrar o primeiro membro e vou integrar aqui no segundo membro. Então, a expressão fica assim. Agora, eu tenho que a integral da derivada da corrente no indutor vai ser a própria corrente no indutor. Então, eu tenho que IL vai ser 1 sobre L vezes a integral de VL dt. Pronto, encontramos a expressão para IL. Agora, aqui do outro lado, para eu encontrar a expressão de VC, para eu isolar o VC nessa expressão, nós vamos seguir um raciocínio semelhante. Então, eu vou isolar o dVc de um lado da equação, passei o C dividindo, fica 1 sobre C e C dt igual a dVc. Trocando aqui
de posição o primeiro com o segundo membro e integrando ambos os lados da equação, eu chego então que o VC é igual a 1 sobre C vezes a integral de C dt. Então, agora nós podemos completar as nossas expressões com o que encontramos para o IL e para o VC. Esse conjunto de 6 expressões, eles vão nos ajudar no processo de equacionamento do transitório do circuito, de forma que nós vamos chegar em uma equação diferencial de segunda ordem para a grandeza x de t, ou seja, para VC ou para IL, da seguinte maneira: derivada segunda da grandeza x com relação ao tempo, mais um número, chamado aqui de 2 vezes alfa, vezes a derivada primeira da grandeza x com relação ao tempo, mais um número, chamado aqui de ômega zero ao quadrado, vezes a grandeza x, igual a zero. Nós temos que o alfa, ele é chamado de fator de amortecimento do circuito, e a unidade dele é radiano por segundo, e o ômega zero é a frequência natural de oscilação do circuito, e ele também é dado em radiano por segundo. Depois de chegarmos na equação diferencial de segunda ordem, na etapa número 5, nós precisamos, então, encontrar a resposta, né, a resolução dessa equação diferencial de segunda ordem. Com base nos valores de alfa e ômega zero que nós encontrarmos, nós podemos ter 3 casos possíveis de modelo de resposta. Aqui eu não vou entrar em detalhe sobre os processos de resolução matemática de equação diferencial, eu só vou mostrar os modelos de resposta que nós vamos usar dependendo da relação entre alfa e ômega zero. Então, para todo processo de solução, nós vamos ter que a grandeza x vai ter duas partes de resposta, que é a resposta da equação homogênea, a resposta natural do circuito, né, da parte ligada ao transitório, mais a solução particular, que seria a resposta forçada, a resposta de regime permanente. Com base nisso, quando a gente analisa o caso 1, em que o valor de alfa é maior que o valor de ômega zero, nós vamos ter um circuito chamado superamortecido. Nesse caso, o modelo de solução da equação diferencial é dado por x de t igual a K1 vezes e elevado a lambda 1t mais K2 vezes e elevado a lambda 2t mais x de regime permanente, x do infinito. Essa informação aqui de x do infinito nós já encontramos lá na etapa 3. O lambda 1 e o lambda 2, eles podem ser calculados a partir dessa informação. Lambda 1 e lambda 2 são as raízes da equação lambda ao quadrado mais 2 alfa lambda mais ômega zero ao quadrado igual a zero. Ou seja, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Quando nós resolvermos essa equação, no caso em que alfa é maior que ômega zero, nós vamos ter um delta maior que zero e, portanto, o lambda 1 e o lambda 2 vão ser as duas raízes reais e diferentes dessa equação do segundo grau. Já K1 e K2, eles são valores que surgem do processo de integração, quando a gente está resolvendo a equação diferencial. E já eu vou mostrar para vocês os processos que nós usamos para poder encontrar K1 e K2. Bom, nós temos também a possibilidade de alfa ser igual a ômega zero. E quando isso acontecer, nós vamos estar dentro do caso 2, que caracteriza um circuito criticamente amortecido. Para esse caso, nós temos a solução do tipo x de t é igual a K1 vezes e elevado a lambda t mais K2 vezes t vezes e elevado a lambda t mais o x de regime permanente. Aqui, o lambda vai ser a raiz dessa equação do segundo grau, lambda ao quadrado mais 2 alfa lambda mais ômega zero ao quadrado.
Nesse caso aqui, gente, quando o alfa é igual ao ômega zero, o delta dessa equação vai dar zero. E se o delta vai dar zero, nós temos duas raízes reais e iguais. Por isso que nós temos aqui lambda como sendo a raiz dessa equação. Agora, no terceiro caso, nós vamos pensar quando o alfa é menor que o ômega zero. Nessa situação, nós vamos ter um circuito subamortecido. A solução para esse caso vai ser um pouquinho diferente, né? Porque nesse caso, se nós fôssemos calcular aqui essa equação do segundo grau, o nosso delta daria menor que zero, então nós não teríamos raízes reais. Então, o modelo de resposta que nós temos aqui para esse caso é x de t igual a e elevado a menos alfa t vezes K1 cosseno de ômega d vezes t mais K2 vezes seno de ômega d vezes t mais o x do regime permanente, mais uma vez, onde o ômega d vai ser a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Então, mais uma vez, eu ressalto que matematicamente os processos para poder chegar nesses modelos de resposta, eu não vou entrar em detalhes aqui. O que nos importa são as respostas para poder chegar à resolução final do nosso circuito. Para vocês terem uma ideia melhor sobre as diferenças de resposta do circuito dependendo de cada um desses três casos, eu coloquei aqui uma figura que eu tirei do livro de circuitos do Alexander, onde ele mostra uma configuração em que ele muda alguns parâmetros para que a resposta do circuito mude também e se enquadre dentro daquelas três condições, dentro dos três casos. Então, vejam que o que vai alterar, dependendo do caso, é a forma que o transitório assume com o passar do tempo. Então, vejam aqui que essa curva aqui que eu estou destacando é a curva do amortecimento supercrítico ou do circuito superamortecido, que é o primeiro caso, o caso em que o alfa é maior que o ômega zero. Bom, quando o alfa é igual ao ômega zero, nós temos a situação do circuito criticamente amortecido ou com amortecimento crítico, que é esse caso aqui, essa curva. E o terceiro caso, para quando o alfa é menor que o ômega zero, nós temos o circuito subamortecido. Então, esse é o modelo de transitório que a grandeza x de t, no caso aqui era uma tensão sobre o capacitor, vai assumindo até chegar no valor de regime permanente. Depois de terminar a etapa 5, nós estamos quase chegando na resposta, só que falta ainda encontrar os valores das constantes K1 e K2. Então, as etapas 6 e 7 se preocupam com isso. Na etapa 6, nós vamos obter a equação da derivada de x de t. Então, na etapa 5, nós obtivemos a expressão do x de t em função do tempo. Então, agora nós vamos derivá-la para poder obter a expressão de dx dt, e essa expressão da derivada também vai estar em função do tempo. Depois, no passo 7, é que nós vamos obter os valores de K1 e K2, propriamente ditos. Então, para isso, nós vamos usar os valores de x de t0 e da derivada de x com relação ao tempo no instante t0. Esses valores nós já encontramos lá na etapa 2. E aí, nós vamos substituir esses valores para o instante t0 nas expressões de x de t, que encontramos no passo 5, e da derivada de x de t, que nós encontramos no passo 6. Então, aqui, a partir dessas substituições, é possível chegar em um sisteminha linear possível e determinado, duas equações e duas variáveis, para podermos encontrar os valores de K1 e K2. Uma vez que K1 e K2 foi encontrado, nós podemos finalizar o processo de resolução, de encontrar a grandeza x de t, escrevendo a resposta final. Então, nós escrevemos a grandeza x de t em função do tempo,
substituindo finalmente, então, os valores de K1 e K2 encontrados no passo 7. Agora, nós vamos fazer juntos um exercício. Ele diz o seguinte: no circuito a seguir, determine as grandezas solicitadas para t maior que 0 segundos. Então, nós temos um circuito com dois resistores, R1 e R2, temos um capacitor, temos um indutor e temos duas fontes de corrente. Além disso, no circuito existem duas chaves e preste atenção no que vai acontecer nessas chaves no instante de mudança de posição, que no caso é o instante zero. Percebam que, pelo desenho, nós temos que essa chave aqui ela vai se abrir no instante zero e essa chave aqui ela vai se fechar no instante de tempo zero. O exercício pede para encontrar três grandezas. Quais são elas? VC, tensão sobre o capacitor, IL, corrente no indutor, e IR2, que é a corrente que passa pelo resistor R2. Para começar, a primeira decisão que nós temos que tomar é qual grandeza nós vamos encontrar primeiro. Ou seja, quem vai ser a nossa grandeza x de t, que nós nos referimos nas etapas. Aqui, nós temos duas opções. Ou nós vamos encontrar primeiro a tensão sobre o capacitor, VC, ou o nosso X é VC, ou o nosso X é o IL, a corrente no indutor. Para mostrar para vocês essas duas possibilidades, eu então vou resolver esse exercício de duas formas diferentes. Então, o modo de resolução 1 que eu chamei aqui vai ser a análise para encontrar primeiro a equação do transitório de VC. Então, eu encontro primeiro VC e a partir de VC eu encontro as outras grandezas que estão sendo perguntadas. Depois, eu vou fazer o modo de resolução 2, que caracteriza a decisão de encontrar primeiro o IL. Bom, então vamos aplicar aqui as nossas etapas. A primeira etapa que nós vamos aplicar é a etapa 1, que dizia para analisar o comportamento do circuito imediatamente antes da chave mudar de posição, ou seja, em t igual a t0 menos. Aqui as nossas chaves, elas mudam de posição no instante zero, então nós vamos pensar em como o circuito está no instante zero menos. Ou seja, no instante zero menos, nós temos que essa chave aqui, ela está fechada e essa outra está aberta. Então, vamos fazer o desenho do circuito que caracteriza esse funcionamento. Olha só, então aqui, chave fechada, e a outra parte aqui da chave que liga aqui a fonte de corrente de 4 A, eu nem coloquei no circuito, porque ela estava aberta, então não fazia diferença nenhuma para o circuito. Além disso, nós já devemos saber que se antes o circuito estava em regime permanente, e nós vamos considerar que ele estava, né, uma vez que não foi falado nada, nós temos que em regime permanente, antes de o transitório começar, o capacitor, ele sempre pode ser representado como um circuito aberto, né? Quando nós estamos trabalhando em regime permanente, com fontes contínuas. Então, o capacitor, eu representei ele como um circuito aberto e o indutor, eu representei ele como um curto-circuito. Para regime permanente, nós sabemos que podemos fazer essas substituições. Bom, então agora o que me interessa saber? Eu quero calcular qual que é a tensão sobre o capacitor no instante zero menos e a corrente que flui pelo indutor no instante zero menos. Agora, nós lançamos mão de qualquer técnica de resolução de circuito para poder encontrar essa tensão e essa corrente. Aqui, olhando, nós temos a presença de apenas uma fonte de corrente. Essa corrente de 3 A que sai da fonte, nós sabemos que ela vai se dividir, um pouco dela vai descer aqui pelo resistor R1 e o restante vai continuar e passar pelo resistor R2. Sabemos que nada de corrente vai passar aqui pelo capacitor, porque ele está modelado, então, como um circuito aberto no regime permanente. Então, aqui, a parcela de corrente que vai passar pelo resistor R2 é a própria corrente IL de zero menos que nós estamos procurando. Para encontrar IL de zero menos, eu vou usar
um divisorzinho de corrente. Então, eu vou colocar o resistor que eu não quero, que no caso é 10, dividido pela soma dos dois resistores aqui que estão em paralelo, 10 mais 5, vezes a corrente total, que vai dividir entre os dois, que é a corrente da fonte, né? 3 amperes. Fazendo essa conta, então, nós temos que a corrente que flui aqui pelo R2, que é a nossa IL de 0 menos, é 2 amperes. E quem vai ser o VC de 0 menos? Bom, como esse capacitor aqui é representado por um circuito aberto, nós conseguimos perceber que esse nó aqui de baixo, ó, é o nó que está aqui embaixo do resistor R2, e esse nó aqui de cima do capacitor é o nó que está na parte de cima do R2, ou seja, a tensão que está sobre o capacitor aqui aberto é a mesma tensão que está sobre o resistor R2, que também seria a mesma tensão que está sobre o resistor R1. Mas, como a gente já sabe a corrente que passa pelo R2, é mais fácil a gente pensar aqui em termos de R2 mesmo. Então, o meu VC de 0 menos é igual ao meu VR2 de 0 menos. E quem é essa tensão sobre o resistor? É R vezes I. Então, vai ser 5 vezes essa corrente, que a gente acabou de achar que é 2 amperes, 5 vezes 2, 10 volts. Então, acabamos de descobrir que a tensão sobre o capacitor antes do transistor começar é 10 volts. Passando para a etapa número 2, nós vamos analisar o comportamento do circuito imediatamente depois das chaves mudarem de posição, então, quando o transistor se inicia. Vamos pensar qual que é a configuração do circuito assim que o transistor começa. Bom, nós sabemos que essa chave aqui ela vai abrir, então eu nem vou desenhar no meu circuito essa parte que tem a fonte de corrente e o resistor R1, porque essa parte agora está aberta. E agora, essa outra chave se fechou, então a fonte de 4 amperes ela vai começar a funcionar. Então, a configuração que nós temos é essa. O capacitor, agora eu não coloco ele como um circuito aberto, por quê? Porque agora está durante o período transitório. Durante o transitório, o capacitor é um capacitor, deixa ele aqui. O indutor também, tá aqui o indutor, não é um curto-circuito agora, porque agora nós estamos durante o período transitório, o R2 e a fonte de 4 amperes. O que nós temos que descobrir na etapa 2? Bom, na etapa 2 a gente tem que descobrir quem é o VC de 0 mais e o IL de 0 mais. O que é muito fácil, porque a gente sabe que o IL de 0 mais é igual ao IL de 0 menos, porque o indutor se opõe à variação instantânea de corrente sobre ele. E como da etapa 1 a gente já sabe o valor de L de 0 menos, nós acabamos de descobrir que L de 0 mais é 2 amperes. Com relação à tensão no capacitor, VC de 0 mais, sabemos que ela vai ser igual a VC de 0 menos, porque o capacitor se opõe à variação instantânea de tensão, e aí nós temos, então, 10 volts como sendo o valor de VC de 0 mais. Agora, na etapa 2, se vocês se lembrarem, a gente também tem que descobrir qual que é o valor da derivada da grandeza x com relação ao tempo. No caso, a nossa grandeza x é o VC, então nós precisamos descobrir quem é o dVc de 0 mais com relação ao tempo. Para descobrir essa derivada, o que a gente usa? A gente vai pensar primeiro na equação onde essa derivada aparece. Tem uma equação que nós conhecemos em que essa derivada aparece. Qual equação é essa? Olha só, IC de 0 mais é C dVc de 0 mais dt. Essa é a equação da corrente do capacitor. Como eu quero encontrar a derivada, eu vou deixar ela isolada na equação. Então, a derivada vai ser igual a IC de 0 mais sobre C. O valor da capacitância nós já conhecemos, é 4 farad. Então, nós precisamos encontrar agora quanto que é a corrente no capacitor no instante 0 mais. Gente, a corrente no capacitor a gente não sabe quanto que é. Por quê? O capacitor, ele só não deixa variar instantaneamente sobre ele a tensão. A corrente, ele deixa. Então, a gente não sabe quanto que é essa corrente. Então, nós vamos ter que olhar o circuito, olhar a configuração e descobrir quanto que é essa corrente aqui nesse instante de 0 mais, para jogar aqui na fórmula e descobrir o valor da derivada.
Bom, então, quem vai ser essa corrente? Olha, eu vou colocar aqui o símbolo, né, dessa corrente no circuito. Para a definição dessa expressão, a gente usa tensão e corrente no capacitor em sentidos opostos. Por isso que, se a gente está considerando aqui no exercício a tensão para cima, a corrente no capacitor vai estar para baixo. Então, essa corrente no capacitor aqui para baixo, ela é dada por C dVc dt. Bom, beleza. Agora, pensando no circuito, na característica dele, nós vemos que essa corrente IC, que está aqui colocada para baixo, ela é a mesma corrente que passa pelo indutor, né? Porque no fim das contas, o indutor e o capacitor eles estão em série. Só que veja que a corrente que a gente está considerando no exercício para o IL, ela está em sentido oposto à corrente IC. Então, eu posso dizer que nesse circuito, a IC ela é igual a IL, só que com sinal trocado. Por isso que eu vou escrever aqui, ó, que a IC de 0 mais é igual a menos a IL de 0 mais. Por que que isso me ajuda? Porque a IL de 0 mais eu sei quanto que é. A gente já sabe que ela é 2 amperes. Então, a minha derivada vai ser menos 2 dividido por 4, que vai ficar meio. E a unidade da derivada vai ser volt por segundo. Então, menos 0,5 volt por segundo. Bom, essa informação, então, da derivada, nós vamos ter que calcular ela, como vocês viram, a partir do valor da corrente no capacitor. E a corrente no capacitor, você vai ter que olhar o circuito para descobrir o valor dela no instante imediatamente depois que a chave mudou de posição. Então, aqui nós vimos que ela era igual à corrente L, só com o sentido contrário, por isso que a IC de 0 mais a gente pode escrever como sendo menos IL de 0 mais. Aí, cada tipo de exercício, cada resolução vai ter a sua particularidade. Então, isso daqui não é sempre, né, que a IC de 0 mais é igual a IL, menos IL de 0 mais. Depende do circuito. Cada circuito você vai ter que fazer a análise separadamente. Passamos aqui para a etapa número 3, em que nós vamos analisar o comportamento do circuito muito tempo depois que a chave mudou de posição, ou seja, no t igual a infinito. Então, mais uma vez, nós temos que pensar em como é a configuração do circuito para esse instante que nós estamos agora querendo analisar. Quando passa muito tempo depois que as chaves mudaram de posição, como que a gente vai ter o circuito? Bom, essa primeira chave aqui, ela abriu, então a gente sabe que a fonte de 3 amperes e o resistor R1 não fazem parte do circuito. A fonte de 4 amperes, ela faz parte do circuito, porque essa chave vai estar fechada, né, há muito tempo. E se já passou tempo suficiente para o transitório terminar, nós sabemos que o capacitor, ele pode ser modelado como um circuito aberto e o indutor como um curto-circuito. Então, nós vamos ter essa configuração. Aqui, nessa etapa, nós vamos descobrir quem é o VC, de tempo infinito, e o IL, de tempo infinito. Aqui é bem simples, né? O circuito está bem tranquilo da gente pensar, porque aqui, como o capacitor ele está modelado como um circuito aberto, a gente sabe que não tem corrente fluindo aqui pelo circuito aberto, ou seja, com certeza a IL de tempo infinito é zero. E quem vai ser a tensão sobre o capacitor? A tensão aqui entre esses dois pontos abertos. Mais uma vez, a gente percebe que esse nó aqui de baixo é o nó que está embaixo do R2, e o nó de cima do capacitor é o nó que está aqui em cima do R2. Então, nós temos que a tensão de tempo infinito no capacitor vai ser a própria tensão que está sobre o R2. E qual é a tensão que está sobre o R2? Ora, uma vez que a corrente que sai da fonte fica confinada nessa malinha aqui, nós sabemos que 4 amperes é a corrente que passa pelo resistor R2. Então, a tensão sobre o R2 vai ser 5 vezes 4. 5 vezes 4, que é 20 volts. Então, a tensão sobre o R2 vai ser a mesma tensão sobre o capacitor, ou seja, VC de tempo infinito vale 20 volts. Vamos para a etapa 4, que é a etapa de equacionamento.
Então, na configuração de início do transitório, nós vamos tirar a fonte para poder buscar a equação de segunda ordem em função do VC. Então, mais uma vez, vou colocar aqui o desenho do circuito para o início do transitório. Então, o capacitor está aqui representado, o indutor, o R2, só que a gente tem que tirar as fontes. Então, como a gente tinha uma fonte de corrente, eu representei ela como um circuito aberto. Se fosse uma fonte de tensão, a gente tiraria ela do circuito, substituindo ela por um curto-circuito. Bom, aí nós vamos, para fazer o equacionamento, usar leis de Kirchhoff da tensão e da corrente e aquelas relações daquelas 6 formulazinhas básicas que eu mostrei para vocês. Sempre é bom você começar pensando na aplicação de leis de Kirchhoff, para a gente poder pensar em termos de análise de tensão e corrente. Então, vamos fazer aqui a análise do circuito e vamos colocar flechas indicando tensões e correntes nos componentes. Então, para o capacitor, nós temos a tensão sobre ele. Para o indutor, a IL está representada aí. Nós sabemos que pelo capacitor vai fluir uma corrente de sentido oposto à tensão, então essa corrente foi colocada para baixo no capacitor. E no indutor, nós vamos ter a seta de tensão também oposta à de corrente. Então, se a de corrente está para a direita, a tensão fica voltada para a esquerda. Aí, vamos colocar também setas de tensão e corrente no resistor, no R2. Nós temos a corrente para baixo aqui, colocamos ela para baixo, e tensão para cima, no resistor R2. Agora, nós fazemos a análise do circuito pensando em termos de relação de tensão e de corrente. Vamos primeiro pensar em termos de correntes. Bom, as correntes desse circuito, elas estão fáceis da gente analisar, porque como aqui virou um circuito aberto, nós vamos ter uma corrente só fluindo por essa malha, né? Todos os elementos, eles agora acabam que nessa configuração estão em série. Então, o que eu posso escrever? Olha, a minha corrente L, com certeza ela é igual à minha corrente IR2. E também ela vai ser igual à corrente que flui pelo capacitor, mas por causa dos sentidos que eu adotei aqui para as minhas grandezas, a IC ela vai ser igual a menos a IL, né? Porque ela está representada em sentido oposto a IL. Então, eu posso escrever aqui, IL é igual a IR2, que é igual a menos IC. Agora, com relação às tensões, o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar em aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha fechada que nós temos. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, nós vamos ter, ó, rodando no sentido horário, mais VC menos o VL menos o VR2 igual a zero. Tá aqui a minha equação de relações de tensão. Com base agora nessas duas expressões de tensão e de corrente, nós vamos pensar em como nós podemos manipular essas equações para que a gente tenha uma equação escrita apenas em função da minha grandeza de interesse, que no caso é a VC. Então, eu vou partir dessa segunda equação aqui, ó, porque nela já aparece o VC. O VC eu vou deixar ele quietinho, e aí eu vou tentar ir substituindo valores aqui no lugar de VL e de VR2, para que no fim das contas, tudo fique em função de VC. Então, vamos lá. Por que eu posso substituir o VL? O VL, nós já aprendemos que ele é L DIL dt. Eu não sei se essa substituição vai me ajudar, mas por enquanto é a única ideia que eu tenho. Então, no lugar de VL, eu vou colocar L DIL dt. E no lugar de VR2, o que eu posso colocar? Bom, a tensão no resistor é R vezes I. Então, vou fazer essas substituições. Olha só, ficou VC menos L DIL dt, menos, no lugar de VR2, coloquei a R2 vezes a corrente e R2 igual a zero. Sempre, gente, quando a gente está nessa etapa de equacionamento, a ideia é que a gente vá fazendo substituições, vá fazendo análise no circuito, e até que a gente possa escrever a equação do jeito que a gente quer. Bom, agora eu vou dar mais um passo aqui
E aí, no lugar da IL, eu vou colocar menos IC, porque eu já analisei aqui, ó, que a IL é igual a IC, só que com sinal trocado. Então, no lugar de L, eu coloquei menos IC, e no lugar de IR2, eu também coloquei menos IC, né? Porque IR2 também é igual a menos IC. Por que que eu fiz essa substituição? Porque pelo menos agora, todas as minhas grandezas, elas estão em função do capacitor, né? Então, a minha equação ficou em função de VC e de IC. Estamos tendo progresso, mas por enquanto ainda não está do jeito que eu preciso. Continuando aqui a nossa análise, então eu tenho aqui a expressão que nós chegamos na tela anterior. Eu deixei aqui do ladinho as expressões que a gente tem do circuito, né, que analisamos correntes e tensões, e a relação das 6 expressões que nós sempre podemos recorrer. Continuando agora, gente, lembrem-se que a gente quer deixar tudo em função de VC. Então, eu vou tentar substituir a IC. IC, olhando aqui, ó, ela é C dVc dt. Então, onde aparece C, eu vou substituir por C dVc dt. Fazendo isso, olha só, ficou VC, aqui menos com menos, eu já coloquei mais, L vezes a derivada com relação ao tempo, e no lugar de C, coloquei C dVc dt. Aqui, de novo, menos com menos multiplicando vai dar mais, então ficou mais R2 vezes, no lugar de C, C dVc dt. Agora sim, a minha equação está com uma cara que eu mais próxima daquilo que eu quero chegar. Por quê? Porque a minha incógnita que está aparecendo é apenas VC. Vocês estão vendo? Por quê? O L, o R2 e o C são os valores dos parâmetros do circuito. Ó, o L é 1 Henry, o C é 4 Farad e o R2 é 5 Ohm. Então, dá para eu substituir por valores. A única incógnita que ficou aí é o VC. Então, agora, eu vou só fazer alguns rearranjos matemáticos aqui para melhorar essa equação diferencial. Olha só, quando a gente está analisando um transitório de segunda ordem, tem que surgir uma derivada de segunda ordem. Então, vejam que essa derivada de segunda ordem vai surgir aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma derivada em relação ao tempo de outra derivada com relação ao tempo? Então, aqui vai surgir uma derivada de segunda ordem. Olha só como é que fica. VC mais, aqui, ó, eu tirei o C, né, porque é uma constante, L vezes C vezes derivada da derivada, fica uma derivada de segunda ordem de VC com relação ao tempo, mais R2 vezes C vezes a derivada de primeira ordem. Vamos reorganizar essa equação? Para ela ficar organizada, a gente escreve primeiro o termo que tem a derivada de maior ordem, então deixei primeiro o termo aqui que tem a derivada segunda, mais o termo que tem a derivada de primeira ordem, mais o termo sem derivada. Então, daqui para cá, eu só rearranjei mesmo, mudei de lugar os termos aí da equação. Para a equação ficar próxima daquilo que a gente precisa, gente, um outro detalhe que a gente tem que tomar cuidado é que o termo aqui que está multiplicando a derivada de maior ordem tem que ser 1. Então, para isso aqui virar 1, eu vou dividir todos os termos da equação por LC. Então, dividindo todo mundo por LC, a gente vai obter, então, a derivada de segunda ordem, de VC com relação ao tempo. Aqui fica R2 vezes C dividido por LC, corto o C em cima e embaixo, sobra R2 vezes L, R2 sobre L, dVc dt, mais aqui a gente tem 1 sobre LC vezes o VC igual a zero. Pronto, essa equação, ela tá próxima daquilo que a gente precisava. Agora, eu posso substituir valores, se eu quiser, né? Porque R2 sobre L vai ficar 5 sobre 1, então fica 5 aqui. E 1 sobre LC vai ficar 1 dividido por 1 vezes 4, que dá 0,25. Então, essa é a minha equação diferencial de segunda ordem em função de VC, que caracteriza o transitório desse circuito. De posse dessa equação, nós podemos, então, passar para a etapa 5, que é procurar a resposta que resolve essa equação diferencial de segunda ordem. Para isso, nós vamos comparar a equação que nós obtivemos do exercício
com a equação geral aqui do transitório de segunda ordem, e aí nós descobrimos que para esse circuito, 2α vale 5 e o ômega zero ao quadrado vale 0,25. Então, agora eu posso descobrir quem é alfa. Olha, 2α é igual a 5, portanto, o alfa vai ser 2,5 radiano por segundo, o nosso fator de amortecimento do circuito, e o ômega zero ao quadrado é 0,25, ou seja, ômega zero vai ser a raiz de 0,25, que é 0,5 radiano por segundo, que é a nossa frequência natural do circuito. Então, de posse dos valores de alfa e ômega zero, nós descobrimos que esse circuito se enquadra dentro do caso 1, em que o alfa é maior que o ômega zero. Então, nós vamos ter uma resposta de circuito super amortecido. Então, a solução nossa vai ser desse tipo aqui, K1 vezes e elevado a lambda 1t, mais K2 vezes e elevado a lambda t, mais o x do regime permanente, sendo que lambda 1 e lambda 2 nós descobrimos a partir da resolução da equação do segundo grau. Vamos então agora descobrir o lambda 1 e o lambda 2, fazendo a resolução da equação de segundo grau, lambda ao quadrado mais 5 lambda mais 0,25 igual a zero. Vamos calcular o delta, B2 menos 4AC, no caso vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0,25, o nosso delta dá 24, ou seja, delta maior que zero conforme esperado. Vamos calcular nossas raízes então agora, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, então vai ficar menos 5 mais ou menos a raiz de 24 sobre 2, vamos obter, então, o lambda 1, a raiz 1, deu menos 0,0505, e o lambda 2, menos 4,9495. Então, retomando o nosso modelo de solução, nós podemos já escrever ela de uma maneira melhor, substituindo valores para lambda 1 e para lambda 2. Então, já coloquei aqui, ó, lambda 1 que nós encontramos e o lambda 2. E no lugar de x de regime permanente, nós sabemos que o nosso x é o VC, né? A tensão do capacitor. Então, a tensão VC de tempo infinito, nós já encontramos lá na etapa número 3, que deu 20. Então, já substituí aqui por 20 também. A nossa resposta, para ela ficar correta e completa, nós precisamos ainda encontrar os valores das constantes, K1 e K2. É isso que nós vamos fazer agora. Na etapa número 6, então, nós precisamos fazer a derivada da expressão do VC. Então, a expressão do VC que nós temos até o momento está aqui. Vamos derivar ela com relação ao tempo. Então, nós vamos escrever uma expressão em função do tempo que representa a derivada de VC. Qual vai ser essa expressão? Fazer essa derivada é bem tranquilo, porque nós temos aqui a derivada de e elevado a k, a um k qualquer. A derivada de e elevado a k é o próprio e elevado a k. Então, nós temos aqui e elevado a menos 0,0505t, a derivada disso vai ser e elevado a menos 0,0505t. E aplicando a regra da cadeia, nós derivamos aqui esse expoente, novamente, né, com relação ao tempo. Então, por isso que ficou menos 0,0505 vezes K1 vezes e elevado a menos 0,0505t. Aqui, o outro termo é a mesma derivada que nós temos que fazer. Então, de novo, derivada de e elevado ao expoente vai ser o próprio e elevado ao expoente vezes a derivada do expoente. Então, ficou menos 4,9495 vezes o K2 vezes e elevado a menos 4,9495t. E a derivada do termo 20, nós sabemos que é zero. Então, para a etapa 6, é só isso que nós temos que fazer a derivada. Passando agora para a etapa 7, nós vamos finalmente obter os valores de K1 e K2.
Como nós fazemos isso? Olha só, nós temos do passo 2 duas informações importantes. Nós descobrimos lá no passo 2 quanto que é a tensão do capacitor para um instante específico, no caso, para o instante 0, era 10 volts. E no passo 2, nós descobrimos também quanto que era a derivada do VC com relação ao tempo no instante 0, que deu menos 0,5 volt por segundo. Então, agora eu vou pegar a expressão do VC, que a gente calculou lá no passo 5, e vou particularizar ela para t valendo zero. Então, quando o t é zero, a expressão fica K1 vezes e elevado a menos 0,0505 vezes zero, mais K2 vezes e elevado a menos 4,9495 vezes zero. Ou seja, eu estou substituindo t por zero, mais 20. Isso daqui vai ter que ser igual a 10, porque a gente sabe que para o instante de tempo t igual a zero, a tensão no capacitor é 10. Então, agora, vamos melhorar essa expressão. A gente sabe que e elevado a zero vai ser 1. Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar K1 do primeiro termo mais K2 aqui do segundo termo é igual a, esse 20 passa para o outro lado, né? Menos 20, vai sobrar aqui menos 10. Então, essa é a primeira equação que nós temos. K1 mais K2 igual a 10. Para a gente poder obter uma segunda equação, para ter um sisteminha possível e determinado, eu vou usar a informação agora da derivada. Eu vou pegar essa expressão aqui que a gente obteve no passo 6, da derivada, e vou substituir a informação para quando t vale zero. Então, vai ficar que a derivada de VC com relação ao tempo, para o instante de tempo t igual a zero, vai ser a expressão, no lugar de t aqui, coloquei zero, ó. E isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a menos 0,5, porque lá do passo 2 a gente já sabia que no instante 0 essa derivada era menos 0,5. Então, aqui, e elevado a zero mais uma vez dá 1, então nossa expressão vai ficar menos 0,0505K1 menos 4,9495K2 é igual a menos 0,5. Tá aqui a nossa segunda equação. Agora, nós temos duas incógnitas, K1 e K2, e duas expressões para poder calcular e resolver o sisteminha. Aí está o nosso sistema escrito. Vamos resolver esse sistema usando qualquer técnica de resolução de sistema linear. É um sistema possível e determinado. Aqui eu vou resolver rapidinho por substituição mesmo. Da expressão número 1, a gente pode isolar o K1. O K1 fica sendo menos 10 menos K2. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir em 2. Então, aqui vai ficar menos 0,0505. No lugar de K1, eu coloquei menos 10 menos K2, menos 4,9495K2 igual a menos 0,5. Agora, eu tenho uma expressãozinha do primeiro grau aqui, ela ficou dependendo só de K2. Dá para eu aplicar a propriedade distributiva, somar os termos semelhantes e encontrar K2. O K2 deu 0,2051. Agora, eu volto aqui, substituo o valor de K2 para poder encontrar K1. O K1, então, deu menos 10,2051. Finalmente, nós chegamos, então, na etapa 8, onde nós podemos escrever a nossa resposta final. A expressão do VC agora ficou completinha, ficou terminada. Descobrimos K1 e K2, então o VC ficou menos 10,2051 vezes e elevado a menos 0,0505t, mais 0,2051 vezes e elevado a menos 4,9495t, mais 20. Essa é a nossa expressão da tensão sobre o capacitor em função do tempo nesse circuito que tem um transitório de segunda ordem. Agora, voltando lá no começo do exercício, nós temos que lembrar
que não era apenas o VC que ele perguntava. Ele perguntava mais duas outras grandezas. Nós temos que descobrir quem é o IL e quem é o IR2. Bom, você poderia pensar em repetir todas essas 8 etapas agora para poder encontrar o IL. Precisa fazer dessa forma? Não precisa. Uma vez que a gente tem VC, dá para a gente encontrar IL de uma maneira mais rápida agora, olhando a característica da configuração. Então, a gente sabe que para t maior que zero, depois que o transitório começa, nós temos essa configuração funcionando. Olhando essa configuração, a gente pensa, bem, eu preciso encontrar IL. Bom, quem é o IL? Nesse circuito, nós já falamos que o IL é igual ao IC, só que com o sinal trocado. Então, IL é menos a IC. Mas quem é a corrente no capacitor IC? A corrente no capacitor, a gente sabe que é C dVc dt. Então, eu posso encontrar IL fazendo menos a corrente no capacitor, que é C dVc dt. Uma vez que a gente já tem a expressão do VC, eu posso derivar ela com relação ao tempo, multiplicar pela capacitância, e aí eu vou ter a expressão para corrente no indutor. Então, aqui agora eu coloquei a expressão que nós vamos usar para calcular a IL. Vamos fazer esse cálculo? Vai ficar menos C, o C vale 4, então fica menos 4 vezes a derivada com relação ao tempo da expressão que a gente tem de VC. Bom, essa derivada é a mesma derivada que a gente fez lá na etapa 6, só que agora com a diferença que nós já temos, né, os valores de K1 e K2, então não tem nada de mais nessa derivada, é uma derivada de E elevado a K, que é o próprio E elevado a K, e aplicando a regra da cadeia, a gente tem que derivar o expoente. Então, vai ficar aqui menos 4 vezes, aqui ficou o valor da constante, vezes E elevado ao expoente, vezes a derivada desse expoente com relação ao tempo, que é menos 0,0505. Mesma coisa para o outro termo. A constante está aqui, multiplicando, E elevado ao expoente continua aqui. Aplicando a regra da cadeia, a gente tem a derivada desse expoente aqui com relação ao tempo, que é menos 4,9495. Agora, nós podemos aplicar aqui a propriedade distributiva, fazer a multiplicação dos termos, para poder escrever a expressão de L em função do tempo. Então, tá pronto aqui. A nossa corrente no indutor, em função do tempo, é dada por essa expressão. De posse dos dados de VC e IL em função do tempo, nós vamos terminar agora o exercício obtendo a corrente IR2. Para poder calcular essa corrente IR2, nós vamos usar as informações que nós já temos do circuito e também vamos analisar. Sempre é possível aplicar lei de Kirchhoff de tensão ou de corrente para poder obter outras grandezas que estão sendo perguntadas. Nesse caso, para encontrar IR2, a maneira mais rápida que eu acho que nós podemos fazer é a análise de um ponto aqui que eu chamei de ponto X. Nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no ponto X. Somatório das correntes que chegam em X é igual ao somatório das correntes que saem do ponto X. Então, quem a gente tem chegando no ponto X? A gente tem a IL mais 4 ampere da fonte, igual a IR2, que é a corrente que está saindo do ponto X. Pronto, a gente já tem a expressão de IL, eu somo com 4 e aí vou ter a expressão de IR2. Então, terminamos a resolução do exercício encontrando as expressões em função do tempo de VC, IL e de IR2. Agora, como nós combinamos, eu vou resolver esse mesmo exercício novamente, só que por uma outra maneira. Lembra que no começo, a primeira decisão que a gente tomou foi qual vai ser a grandeza que nós vamos encontrar primeiro?
qual grandeza que eu vou fazer a análise para poder encontrar a equação diferencial de segunda ordem em função dela. No modo de resolução 1, que nós acabamos de acabar, nós encontramos primeiro a tensão VC. Agora, no modo de resolução 2, nós vamos partir do princípio que queremos encontrar primeiro a corrente L, que é a nossa outra possibilidade. Então, agora, a nossa grandeza x de t é IL. Vamos, então, repetir todo o processo de resolução, as 8 etapas, pensando, então, agora em encontrar a corrente no indutor. É claro que você não precisa fazer os dois modos de resolução. Acabamos de resolver pelo primeiro modo e encontramos todas as grandezas. Isso daqui seria uma outra forma de começar a resolução do exercício. Vocês vão ver que a maior diferença acontece na etapa 4, que é aquela etapa do equacionamento, porque agora a nossa equação diferencial de segunda ordem, ela vai ter que ficar em função de IL. Então, vamos começar pela etapa 1. A etapa 1, gente, ela não vai ter nenhuma diferença com relação à etapa 1 que nós fizemos no modo de resolução 1, porque a etapa 1 é a análise do comportamento do circuito imediatamente antes das chaves mudarem de posição. Então, antes das chaves mudarem de posição, a fonte de corrente de 3 A estava ligada, a de 4 A estava desligada. Nós temos aqui o capacitor representado como um circuito aberto, o indutor como um curto-circuito, porque o circuito estava em regime permanente. E da mesma forma que a gente fez lá no método de resolução 1, nós vamos aqui obter IL por meio de um divisorzinho de corrente, como sendo 2 A. A corrente que passa pelo indutor é a mesma que passa pelo resistor R2. E o VC de 0 menos vai ser essa tensão sobre o capacitor que está aberto, que é a mesma tensão que está sobre o resistor R2. Então, a gente fez a multiplicação dessa corrente pela resistência, ficou 2 vezes 5, 10 volt é a corrente sobre o capacitor imediatamente antes do transitório começar. Na etapa número 2, nós pensamos na configuração do circuito imediatamente depois de o transitório começar. Então, nós temos essa representação do circuito. Aqui, nós podemos aproveitar os valores de VC e IL calculados na etapa anterior, porque nós sabemos que imediatamente antes e imediatamente depois da chave mudar de posição, a corrente no indutor não se altera e a tensão no capacitor também não se altera. Então, nós já temos aqui o IL de 0 mais e o VC de 0 mais prontos. Agora, na etapa 2 desse modo de resolução 2, nós devemos prestar atenção porque vai mudar um pouquinho com relação ao que a gente fez no modo de resolução 1. Porque aqui agora a nossa grandeza x é o IL. Então, eu vou precisar calcular agora quem que é a derivada da corrente no indutor com relação ao tempo para o instante de tempo zero. Quem é DIL dt? Para calcular essa derivada, nós vamos buscar uma equação em que essa derivada aparece. Que equação é essa? A equação do VL. A gente sabe que VL é L DIL dt. Então, para o instante de tempo zero, nós temos que o VL de zero é L DIL de zero dt. Vamos isolar aqui essa derivada, que é o termo que nós queremos encontrar, e aí nós temos que a derivada vai ser VL de 0 mais dividido por L. Ótimo! Agora, nós temos que dar um jeito de calcular quanto que é o VL de 0 mais. E a gente não sabe quanto que é o VL de 0 mais, porque o indutor, ele só tem o compromisso, né, de manter inalterada imediatamente antes e imediatamente depois da chave mudar de posição a corrente. A tensão no indutor, a gente não sabe o que está acontecendo com ela. Então, para encontrar o VL de 0 mais, nós vamos ter que recorrer à análise
do circuito nesse instante 0 mais. Bom, para isso, ó, eu coloquei aqui a setinha que indica o VL de 0 mais. Vamos pensar como que a gente pode encontrar o VL de 0 mais? O que eu vou fazer aqui, gente, é rodar essa malha para encontrar o VL de 0 mais. Só que para eu rodar a malha, o VC de 0 mais eu já conheço. Só que o VR2 de 0 mais eu ainda não conheço. Então, eu vou calcular quanto que é esse VR2 aqui primeiro, para depois rodar a malha e encontrar quem é o VL de 0 mais. Para calcular a tensão VR2 de 0 mais, a gente tem que saber a corrente que está passando pelo resistor. Então, vamos lá. Vou analisar o ponto X. O ponto X aqui, a gente sabe que o somatório das correntes que chegam nele tem que ser igual ao somatório das correntes que saem dele. Então, a gente tem que IL mais 4 tem que ser igual ao IR2, nesse instante de tempo 0 mais. Então, veja que nós temos que o IL de 0 mais 4 é igual ao IR2 de 0 mais. O IL de 0 mais nós temos, vale 2. Então, fica 2 mais 4, 6 ampere é o nosso IR2 de 0 mais. Descobri essa corrente para poder descobrir essa tensão. Quem vai ser essa tensão aqui? R vezes I. Então, vai ficar 5 vezes 6, 30 volts. Agora sim, dá para eu rodar essa malha para encontrar o VL de 0 mais. Vamos rodar a malha? Rodando a malha no sentido horário, vai ficar VC de 0 mais, menos o VL de 0 mais, menos o VR2 de 0 mais, igual a 0. Substituindo valores, o VC de 0 mais a gente já tem, vale 10, e o VR2 de 0 mais a gente acabou de descobrir que vale 30. Jogando na equação e fazendo as contas, a gente tem que o VL de 0 mais vale menos 20 volts. Então, agora eu volto aqui na expressãozinha que a gente tinha. No lugar de VL de 0 mais, eu coloco menos 20. E eu descubro, então, que a derivada de IL com relação ao tempo no instante 0 mais é menos 20 ampere por segundo, né? Uma derivada de corrente com relação ao tempo, a unidade é ampere por segundo. A etapa número 3 também é igual a que nós fizemos no método de resolução passado. Aqui a gente vai pensar no circuito no instante de tempo t igual a infinito, quando o transitório já terminou. Então, o capacitor vira aqui um circuito aberto, o indutor vira um curto-circuito. A gente sabe que toda essa corrente aqui da fonte de corrente vai passar pelo resistor R2. Então, a corrente aqui por esse ramo que está aberto, IL de infinito é 0. E a tensão sobre o capacitor, VC de infinito, vai ser a própria tensão sobre o resistor R2, que é 20 volts, né? 5 vezes 4, 20 volts. Vamos agora fazer o equacionamento na etapa 4 para a gente obter a equação diferencial de segunda ordem em função de IL agora. Então, nós vamos analisar a configuração do circuito do início do transitório, tirando as fontes. Então, nós vamos tirar a fonte de corrente. A configuração que nós temos é essa. Vamos fazer a análise do circuito. Para isso, vamos colocar setinhas de tensão e de corrente. Então, no indutor, corrente e tensão em sentidos contrários. No capacitor, mesma coisa, corrente e tensão em sentido contrário. E no resistor também. Agora, nós vamos pensar em termos da aplicação da lei de Kirchhoff das tensões e das correntes. Primeiro, analisando as correntes, nós já sabemos que é a mesma corrente que flui por todos esses três elementos aqui, só que IL e R2 são iguais, porque estão no mesmo sentido, e a IC vai ser menos essas outras correntes, né? Porque é o mesmo valor, só que com sentido oposto. Então, nós podemos escrever que a IL é igual a IR2, que é igual a menos a IC. Com relação às tensões, vamos mais uma vez fazer a análise de malha. Rodando a malha no sentido horário, nós temos VC menos VL menos o VR2
igual a zero. Essas são as duas equações iguaizinhas que nós analisamos também lá no método de resolução 1. Agora, nós vamos seguir o desenvolvimento aqui delas, pensando em escrever toda a equação em função apenas de IL. Então, eu vou pegar essa segunda equação aqui e vou, usando as relações que nós já conhecemos, ver o que dá para ser substituído. Então, olha só, no lugar de VC, eu posso colocar 1 sobre C vezes a integral de C dt. E no lugar de VL, eu posso colocar L dIL dt. E no lugar de VR2, eu posso colocar R vezes IR. Vamos fazer essas substituições? Olha só. Então, a expressão que nós temos é essa. Lembrando que a gente quer deixar tudo em função de L. Então, o IL já apareceu aqui, ó. Então, essa parte aqui tá ok. Agora, a gente tem que pensar pelo que a gente pode substituir o IC e o IR2 para que a expressão caminhe no sentido de ficar só em função de IL. Olhando aqui, ó, essa análise que a gente fez, veja que IC é igual a IL, só que com sinal trocado. Então, no lugar de IC, eu posso escrever menos a IL. Então, tá aqui. No lugar de C, eu escrevi menos IL. E aqui para o IR2, eu fiz o mesmo raciocínio. Veja que a IR2, ela é igual a IL, né? A IL é igual a IR2. Então, no lugar de IR2, eu coloquei IL. Aqui no cantinho, então, eu coloquei as equações gerais de análise do circuito, mais as nossas relações fundamentais. A expressão que a gente tem da tela anterior é essa daqui. Observe que está todo mundo agora em função de L, do jeito que a gente gostaria, porém, ainda temos um problema. Tem uma integral aparecendo aqui nessa expressão. Então, eu vou tentar tirar essa integral, porque eu quero chegar numa equação diferencial, numa equação que tenha só derivadas. Então, olha só, eu aqui, para facilitar, multipliquei toda a equação por menos 1, então, todos os termos aqui ficaram positivos, e para eu tirar a integral, eu tenho a ideia, então, de derivar todos os termos dessa equação. Então, eu vou derivar todos os termos, e aí vai ficar 1 sobre C vezes a derivada com relação ao tempo da integral de L dt, mais a derivada com relação ao tempo desse segundo termo, mais a derivada com relação ao tempo desse terceiro termo, igual a zero. Como eu derivei todos os termos, eu não mudei a equação. Agora, vamos ver o que dá para ser feito aqui. Olha só, a derivada com relação ao tempo da integral com relação ao tempo, a gente sabe que a derivada é a operação inversa da integral. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar só IL. Então, vai ficar 1 sobre C vezes IL, mais. O que vai sobrar aqui do segundo termo, gente? Ó, eu tenho uma derivada da derivada. Então, o L pode sair, né? Porque é uma constante, L. E aí, derivada da derivada resulta para mim uma derivada de segunda ordem. Então, a derivada de segunda ordem de L com relação ao tempo, mais a derivada com relação ao tempo de L. O R2 pode sair aqui, né? Então, R2 vezes a derivada com relação ao tempo de L, igual a zero. Agora sim, eu cheguei numa equação que tem derivada de segunda ordem, conforme eu precisava. Eu vou reorganizar os termos, colocando primeiro o termo que tem derivada de maior ordem, o termo que tem derivada aqui de primeira ordem e o termo sem derivada. Lembrem-se sempre que a gente tem que deixar o termo que multiplica a derivada de maior ordem sendo 1. Então, eu vou dividir todos os termos dessa equação por L. E aí, nós temos finalmente a equação do jeito que a gente precisa. Derivada de segunda ordem de L com relação ao tempo, mais. Aqui ficou R2 sobre L, vezes a derivada de primeira ordem, mais aqui ficou 1 sobre L vezes C, vezes a IL igual a zero. Vamos substituir valores
no lugar de R2, L e C, a gente pode substituir valores, que são aqui os componentes, né, do nosso circuito. Então, vai ficar derivada de segunda ordem de L com relação ao tempo, mais 5 sobre 1, que é 5, dIL dt, mais 1 sobre 1 vezes 4, que é 0,25 IL. Essa é a nossa expressão, então, que caracteriza a equação diferencial de segunda ordem para a grandeza IL. Agora, nós vamos seguir de uma maneira bem parecida com o que a gente fez no método de resolução 1. Observe, então, que nós vamos comparar com o modelo genérico de equação, e aí a gente percebe que 2α é igual a 5, ou seja, α é igual a 2,5 radiano por segundo, e o ômega zero ao quadrado, ele é igual a 0,25. Então, o ômega zero é 0,5 radiano por segundo. Conforme a gente esperava, são os mesmos valores de alfa e ômega zero que a gente encontrou nos dois métodos de resolução, porque o circuito é o mesmo. Bom, caímos, então, no primeiro caso, em que alfa é maior que ômega zero, temos um circuito superamortecido com esse modelo de resposta. Vamos seguir, então, calculando o nosso lambda. Para calcular o lambda, nós resolvemos a equação de segundo grau, lambda ao quadrado mais 5 lambda mais 0,25 igual a zero. Calculamos o delta, dá 24. Calculamos o lambda, né, as nossas duas raízes. Chegamos a lambda 1 igual a menos 0,0505 e lambda 2 menos 4,9495. Voltando ao nosso modelo de resposta, nós então podemos substituir lambda 1 e lambda 2 pelos seus valores. E aqui, gente, o x de regime permanente é o valor de L de tempo infinito, que nós encontramos lá na etapa 3. E lá na etapa 3, a gente viu que não tem corrente no indutor no tempo infinito, quando o transitório terminar. Então, por isso que eu já substituí aqui por zero. Na etapa número 6, nós vamos derivar a expressão de IL. Então, aí está a expressão de IL que nós temos até o momento. Derivando ela, também é a mesma derivada que já apareceu anteriormente, a derivada bem simples, né, de E elevado ao expoente, é o próprio E elevado ao expoente, e usando a regra da cadeia, vezes a derivada do expoente, para os dois termos. Temos a expressão da derivada. Agora, nós passamos para a etapa 7, que é a obtenção de K1 e K2. Aqui na etapa 7, nós vamos resgatar lá do passo 2 o valor que a gente tinha achado de IL, por um instante de tempo t igual a zero, que era 2 ampere, e da derivada de IL com relação ao tempo, por um instante de tempo zero, que deu menos 20 ampere por segundo. Então, nós pegamos a expressão de IL do passo 5 e particularizamos ela para análise do instante de tempo t igual a zero. Então, no instante de tempo t igual a zero, ó, substituir aqui t por zero, aqui também t por zero. A gente sabe que quando o tempo é zero, essa corrente tem que dar 2 ampere. Então, E elevado a zero é 1, então só vai sobrar aqui K1 mais K2 igual a 2. Essa vai ser a nossa equação número 1. Vamos agora usar a informação da derivada. Vou pegar a expressão aqui da derivada e vou particularizar ela para o instante de tempo t, zero. Então, substituindo aqui t por zero e t por zero, a gente sabe que isso vai ter que ser igual a menos 20. Aí, arrumando aqui a equação, nós vamos ter menos 0,0505K1 menos 4,9495K2 igual a menos 20. Ou seja, essa é a nossa equação número 2. Temos o sistema possível e determinado, duas equações, duas variáveis, para podermos encontrar K1 e K2.
Vamos resolver o sistema linear. Mais uma vez, eu resolvi por substituição, por ser um sistema bem pequeno, bem simples. Então, da equação 1, isolei ali o valor de K1, depois substituí essa informação na expressão número 2. No lugar de K1, coloquei 2 menos K2. Aí, aqui a gente tem uma equação de primeiro grau, ficou dependendo só do K2. Aplicando propriedade distributiva e reduzindo os termos semelhantes, a gente chega em K2 igual a 4,0618. Voltando aqui nessa equação para encontrar o K1, a gente tem que o K1 vai ser menos 2,0618. Pronto, agora podemos, na etapa 8, finalizar a expressão do IL de T. Então, nós temos aqui já os valores de K1 e K2 e a expressão completa em função do tempo da corrente no indutor. Aí, lembrando que o exercício perguntava também a tensão sobre o capacitor VC e a corrente IR2. Para encontrar a tensão no capacitor, uma vez que você tem a expressão da corrente IL, é possível? Sim, é possível. Então, nós vamos voltar na análise aqui do circuito, na configuração que funciona para o tempo t maior que zero, assim que inicia o transitório. E a gente sabe que, nesse caso, colocando as setinhas, nós temos que o VC, que é a tensão no capacitor, é 1 sobre C vezes a integral de C dt. Essa expressão aqui é aquela expressão geral que a gente tem para a tensão no capacitor. Aí, nós não temos a corrente IC. Porém, a gente sabe que nesse circuito, a IC é igual a menos a IL, né? Então, o VC pode ser calculado por menos 1 sobre C vezes a integral de IL dt. E a expressão da IL a gente já tem aqui. Então, a partir desse cálculo, a gente consegue obter a expressão de VC, uma vez que já tem a expressão de IL. Aqui está a expressão de IL, aqui está a expressão que nós vamos usar para calcular VC, e vamos fazer a conta, então. O VC vai ser menos 1 sobre C, ou seja, menos 1/4, vezes a integral de L, a integral da expressão que a gente encontrou para IL em função do tempo. Bom, agora nós temos que fazer essa integral. A integral também é uma integral simples, vai ser uma integral de e elevado ao expoente. Então, vai ficar o resultado da integral menos 2,0618, que é a constante, vezes aqui a integral de e elevado ao expoente vai ser e elevado a esse expoente, menos 0,0505t, dividido por menos 0,0505t. Mas aqui, no segundo termo, é a mesma coisa, a constante vezes integral de e elevado a menos 4,9495t é esse termo dividido por menos 4,9495. Então, esse é o resultado da integral, e a gente sabe que quando a gente faz uma integral, surge, né, a constante. Então, vai ser esse resultado mais a constante. Bom, melhorando aqui esses valores, né, aplicando aqui a propriedade distributiva, fazendo as multiplicações e as divisões devidas, nós temos a expressão de VC, só que ela ficou ainda dependendo da constante que surgiu do processo de integração. Aqui está a nossa expressão de VC, nós não vamos deixar ela assim, porque nós precisamos encontrar quanto que vale essa constante. Para encontrar a constante, nós precisamos substituir o valor que a gente conhece de VC em um instante de tempo conhecido. Que instante de tempo que a gente vai usar aqui? Um instante de tempo zero. A gente sabe que lá no passo 2, né, a gente obteve que o VC de zero, tensão no capacitor no instante zero, é 10 volts. Então, eu vou particularizar a análise dessa expressão para o instante de tempo t0, vou igualar isso a 10 volts para poder obter a constante. Então, olha só, ficou aqui
No lugar de t, coloquei 0 mais a constante, e isso é igual a 10. Fazendo a continha, nós vamos ter aqui que e elevado a 0 é 1, então ficou menos 10,2069 mais 0,2052 mais a constante igual a 10. Fazendo a conta, a gente chega que a constante é 20,0017. Então, agora sim eu posso escrever a equação completa do VC, substituindo a constante pelo valor que a gente encontrou. Tá aqui a equação do VC. De posse agora das equações de IL e VC em função do tempo, nós terminamos o exercício calculando o IR2. Aqui é idêntica àquela análise que a gente fez no modo de resolução 1. Para encontrar o IR2, nós analisamos aqui um pontinho, que eu chamei de X, somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem do ponto X. Aqui a gente vai ter, então, que IL mais 4 é igual ao IR2. Então, para obter a expressão do IR2, a gente pega a expressão do IL e soma com 4. Se nós observarmos, finalmente, as expressões de IR2, de VC e de IL que nós obtivemos aqui no modo de resolução 2 e as que nós obtivemos lá no modo de resolução 1, elas são as mesmas, conforme a gente esperava. São só dois caminhos diferentes que nós podemos seguir. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Estudem, façam exercícios e entrem em contato caso surjam dúvidas. Bons estudos e até mais!